Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2021 RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. O Brasil é um país da diversidade cultural, das belezas naturais, das cidades históricas, de um povo guerreiro e hospitaleiro. Em cada prato tem um jeitinho brasileiro de ser. E foi pensando nisso que eu desafiei a chefe de cozinha, Ana Lúcia Schellbauer, a preparar, a fazer uma releitura de pratos típicos de cidades brasileiras. Oi, Ana, Olá. Muito obrigada por aceitar esse desafio e agora vamos juntas. Vamos juntas. Conhecer e se deliciar da rica gastronomia brasileira. Não é você que tem que me agradecer, pelo contrário, eu que agradeço pelo convite e será um prazer poder trabalhar junto com vocês nesse projeto, nesse programa, onde a gente vai fazer um resgate da nossa culinária, né? A gente tem tantos pratos regionais, pratos típicos e que a gente pode trabalhar de uma maneira que a gente possa ensinar diferentes versões, diferentes técnicas de cocção, diferente uso de insumos. Então eu acredito assim que o programa vai fazer muito sucesso. E vamos contar a história deles. Então, Lilian, para iniciar o nosso programa, né, todo o trabalho que a gente vai desenvolver durante esse projeto, a gente vai falar de um prato muito típico no Brasil, onde ele é conhecido no Brasil inteiro, né, que é o feijão tropeiro. Que ele vai representar a Lapa hoje. Então hoje a gente vai representar a Lapa fazendo o feijão tropeiro. O próprio nome já diz feijão, né? Então nós temos como nesse prato o insumo principal o feijão. Você sabe que no Brasil a gente tem infinidades de feijões, né? Então dependendo da área, da região onde é executado esse prato, a pessoa vai trabalhar com o feijão mais típico daquele local. Do que ele tem lá. Do que ele tem lá. Para mostrar essa diversidade de grãos que a gente tem, hoje a gente vai trabalhar com 3 grãos. Tá? A gente vai usar o feijão vermelho, vai usar o nosso feijão preto e nós vamos usar o feijão fradinho, para mostrar que é possível a gente misturar esses grãos e que vai chegar no feijão tropeiro, né? Por que feijão tropeiro? Ele nos remete lá no tempos antigos, onde todo o comércio feito, né, dentro das regiões, né, o transporte das mercadorias dentro das regiões era feito por cavalos e mulas. E lógico, né, as pessoas que trabalhavam com esses animais, que seguiam junto com essa tropa de animais, veio a ser chamada de tropeiros. Então esses tropeiros durante a viagem, eles não podiam levar alimentos que estragassem durante essa viagem, né? Alimentos perecíveis era impossível levar. Então eles tinham que levar muita comida onde pudesse ser comidas preservadas e que não estragassem. Então, e que fosse até mais fácil de manusear, sim, né? de manusear. Então acabou que a gente chegou no feijão. O feijão era fácil de carregar, né? Eles usavam muito charque, muita linguiça, muita coisa defumada, que também é fácil de preservar, né? De manter, não tinha risco de estragar. E misturando todo esses insumos, né? O feijão, o bacon, a linguiça, chegou-se ao feijão tropeiro. Que é tão presente na região, né? Exatamente. Então hoje a gente vai fazer, trabalhando com esses 3 tipos de feijões que eu já mostrei no início. A gente vai usar o bacon, vai usar a linguiça calabresa, né? A gente vai ter alho e cebola como tempero, vai usar farinha, tempero verde no final e ovo cozido, tá? Então assim, o feijão tropeiro, a gente não vai sair dele, a gente vai manter a tradição dele, a característica dele é assim, ele todo misturado vai nos remeter ao nosso conhecido revirado.
tá? Porque ele não é um prato úmido, ele é um prato mais seco e soltinho, tá? Então a gente vai cozinhar esse feijão, né, ao ponto de deixar ele al dente e não desmanchando, e depois a gente vai juntar ele sem o caldo. E daí vamos agregando os outros ingredientes. Ana, e como surgiu a ideia de ser uma chefe de cozinha? Então, Lilian, eu não sei se eu contei já a minha história para você, mas eu vou tentar resumir aqui o que eu fazia da minha vida antes. Então, a minha primeira formação era em administração de empresas. Então, eu trabalhei junto do meu marido durante 20 anos na área de administração. E depois de 20 anos, a vida da gente seguiu um outro caminho. E para mim não ficar ociosa, eu resolvi usar o meu tempo com alguma coisa que eu gostasse. Mudou radicalmente. Mudei. E eu sempre gostei de cozinhar. Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe desde pequena. Inclusive, eu tenho muitas memórias afetivas cozinhando junto com a minha mãe. E depois dessa mudança, eu resolvi partir para esse lado, para o lado da gastronomia. Então, eu fui me especializar. Eu fui fazer curso técnico, depois do curso técnico eu fiz outra graduação em gastronomia. E o que era para ser apenas um hobby, para ocupar o meu tempo, acabou virando um negócio. Então hoje eu dou aulas de culinária, aqui nessa cozinha mesmo. A gente forma grupos de 12 pessoas e trabalha com vários temas. Tem muita gente que aprendeu a cozinhar comigo. Em função da cozinha, a gente acabou fazendo um projeto de um espaço para locação para eventos. E junto desse espaço... muito bonito, viu, Ana? Parabéns pelo seu espaço. E junto desse espaço, a gente ainda fez um espaço voltado para embelezamento, saúde, relaxamento. Então, assim, para quem estava preocupada em ficar ociosa, né? Hoje eu estou bem ocupada. A gente trabalha aí, o espaço virou um espaço multifuncional e acaba acontecendo 3 negócios paralelamente. E hoje, aceitando o desafio. Hoje estamos aqui no desafio, né? A ideia é, sim, participar, tentando resgatar todas essas receitas, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, tem pessoas que não gostam de dividir receitas, não querem partilhar daquilo que tem de experiências, né? Então eu particularmente acho errado, porque o que acontece? Nós estamos aqui meio que de passagem, né? É verdade. A partir do momento que a gente for embora e levar isso comigo, acabou, né? Não tem mais nada, foi junto. Que propósito foi esse? Que propósito foi esse? Então eu sempre penso assim, o lugar lá de descanso da sua cidade, o que é? Um lugar de descanso ou é um campo de tesouros? Porque foi junto. Nosso maior tesouro é conhecimento e nossas experiências. Então, assim, eu gosto e vim para esse lado da aula justamente por causa disso. As pessoas da minha cidade que não têm acesso ao curso técnico, ao curso de gastronomia, que gostam disso, acabou que eu hoje consigo passar as informações e passar essas experiências para elas através das aulas. E isso que vocês estão fazendo, que é falar das regiões do nosso estado, depois do Brasil. Contar a história também de cada prato. Exatamente, é um resgate. Eu também gosto muito. É um resgate e a gente vai tentar passar isso para todo mundo, para que isso não se perca, né? Então aqui o projeto, né, junta que a ideia é fazer esse resgate desses pratos típicos, mas de repente eu mostrar uma forma diferente de servir, uma forma diferente de cocção, uma técnica de cocção, e a gente vai falar muito sobre isso durante os nossos encontros, né? E eu espero estar contribuindo com vocês, né, no projeto e também com os telespectadores. Ana, agora você colocou o bacon. Agora eu coloquei o bacon.
Aqui já tá quase bom. Deixou reservadinho ali a cebola com o alho. Tá, isso não impede o pessoal de fazer de uma forma diferente, né? Poderia sim começar aqui com o bacon, já colocar a linguiça e já colocar o alho, já colocar a cebola. Misturar tudo. A sequência assim não vai mudar o prato, né? Por exemplo, aqui já está o bacon pronto, eu já vou colocar a linguiça aqui do lado, ó. Aproveitar o calor e a gordurinha que já soltou do bacon. Que volta. Agora a cebola. Voltou a cebola e o alho. Gente, o cheirinho tá muito bom aqui, hein? Primeiro assim, ó, os olhos e depois o nariz. Né? Vocês já perceberam que às vezes a gente nem tá com fome, mas se você sente o aroma de uma cebola, de um alho fritando, aquilo te desperta pra fome, né? Agora a gente entra com os feijões. Aqui tá junto o feijão vermelho e o feijão preto. Ó, ele foi escorrido, ele está sem caldo. E ele tá mais durinho, né? Tá mais durinho, ele tá al dente. Porque se eu deixar ele cozinhar demais, ele vai virar uma papa, vai virar uma massa. Aí, como você falou, você misturou as 3 qualidades de feijão. 3 qualidades. Vermelho, fraldinha, né? Fradinho. E o nosso feijão preto. Por que eu fiz isso? Para mostrar, né, essa grande variedade de grãos que a gente tem, né? Uhum. E porque eu acho que aqui no prato ele vai ficar bonito, essa mistura dos grãos. Tá? A hora que a gente for servir, vai aparecer esses feijões diferentes aqui. E os tropeiros, né, eles faziam no disco de arado isto, né? Sim, eles não podiam carregar 4, 5 panelas, né? Então, era sempre numa panela só. Aqui entra um pouquinho de sal, a gente tem que cuidar que já tem a linguiça e o bacon. E eles são normalmente bem salgadinhos, então a gente nunca pode salgar demais. Quando eu salgo demais, eu perco o meu prato. Por quê? Porque aquilo que era para ficar gostoso acaba virando só sal. Então, sal, eu sempre falo que sal é realçador de sabor. Você coloca pouco. O menos acaba sendo mais. Sim, o menos, exatamente. Põe um pouquinho e experimenta. Acho que não tá bom, vou pôr mais um pouquinho. Mas se você já coloca tudo no começo, aí depois sal você não consegue tirar. Você perde, né? Então aqui vai entrar a farinha. Lembrando que toda a receita, a quantidade exata dos ingredientes vai estar depois tudo escrito e descrito lá no portal, não é? Isso mesmo. Que aspecto, hein, Ana? Vamos ver se vai dar certo a ideia aqui, né? Lembra que eu falei lá no início que a ideia era fazer um revirado? Sim. Ó, e revirado é sempre soltinho. Apesar que tem quem gosta do revirado bem úmido. É, que fica mais molhadinho, muito parecido né? com um tutu de feijão daí, né? Eu também gosto.
Ana, e para acompanhar esse prato, o que você sugere? Então, aqui seria um arroz branco, simples, uma salada verde e está completo o prato. Porque o que a gente tem aqui no prato? A gente tem proteína, que são do bacon e da linguiça, e a gente tem carboidrato dos grãos. Mas a farinha, a gente vai entrar com outra proteína agora para finalizar, que é o ovo cozido. Então, ele é um prato bem rico, né? E é um prato que bem substancial. Calórico. Então, calórico também. É o que os tropeiros precisavam das viagens, né? Eles precisavam de uma comida mais pesada, mais bem forte, substancial. Por quê? Porque eram longas viagens e eles não paravam todo o tempo para se alimentar, né? Eles tinham que seguir o caminho. Então, hoje a gente dá uma maneirada no prato. Agora aqui vai entrar o ovo cozido e picado e um pouco de tempero verde. Ah, não quero usar ovo cozido? Pode fritar um ovo e servir por cima. Ah, inteiro? Inteiro. Faz um ovo lá e monta o prato e põe o ovo em cima. Vai ficar gostoso também. E tá pronto o nosso feijão tropeiro. Agora você vai provar. Ana, uma comida fácil, rápida e histórica de fazer. Ah, com certeza. Mas sabe por que foi rápido aquele? Porque a gente já usa as técnicas de pré-preparo. Porque dentro da gastronomia a gente tem um processo que chama-se mise en place. Então, o mise en place foi tudo isso que eu mostrei lá no início para vocês. A gente tem todos os insumos já preparados, picados da forma que eu vou usar. Então, daí na hora que você vai efetivamente montar o prato, é tudo muito rápido. E não tem risco de você errar ou de repente faltar um ingrediente. Então, eu sempre digo que cozinha você tem que administrar tempo, tem todo um pré-preparo antes. Ah, decidi, vou fazer tal prato. Então, primeiro de tudo, eu vou ver, eu tenho todos os ingredientes para esse prato? Dica, gente, uma dica. Eu tenho todos os ingredientes para esse prato? Não me vai faltar nada? Então, eu vou preparar tudo. Deixar organizado. Deixar organizado. E isso se chama mise en place. Então, agora eu posso provar. Agora você vai provar. E eu espero que você goste. Perfeito, Ana. Perfeito? E aí, Lilian, o que você achou? Um prato visualmente atrativo, um aroma muito gostoso e muito fácil de fazer, né, Ana? E que remete a essas memórias históricas, né? Não vamos falar só afetivas, mas memórias históricas. Históricas, exatamente. Com insumos que a gente tem, tem facilidade para conseguir, né? Não tem nenhum ingrediente difícil. E como você falou, tudo da região. É um prato exatamente. E é um prato que rende bastante. Né? Depois lá no portal vai estar a receita lá descrita, vocês vão ver que são pouca quantidade de cada ingrediente, mas quando junta tudo, ele surpreende pela quantidade que dá. Então você pode comer com os seus amigos, com a sua família. E que tem sustância. E que tem sustância, exatamente. Ana, temos aqui mais um resultado da herança tropeira. Vamos conhecer o entreveiro. Entreveiro. O que é entreveiro? Nos remete a uma confusão. Né? Confusão do quê? Confusão de ingredientes. Hoje é confusão. É uma confusão grande. Por quê? Porque a gente vai usar vários insumos no mesmo prato. Mas o mais importante de todos eles é o pinhão. Então, o pinhão tem história no tropeirismo do nosso estado. Porque quando os tropeiros faziam as suas longas viagens, no período do inverno, para agregar ainda mais energia, né, porque as viagens eram longas, eles acabaram incorporando o pinhão nos pratos que eles faziam. Então, o pinhão
ele predomina no estado do Paraná. Predomina. Sim, nós estamos no estado das araucárias, né? Então, assim, o ingrediente principal do entreveiro é o pinhão, né? Então, ele começou a ser usado pelos tropeiros, porque eles já carregavam os insumos, né? Um charque, carregavam linguiça, bacon, a carne de porco na lata. Então, assim, mas eles, durante o inverno, eles precisavam de mais energia, né? Então, eles começaram a colocar o pinhão, que traz uma sustância, né? Ele é um ingrediente que nos dá muita energia, inclusive as nutricionistas já colocam a quantidade exata de quanto consumir, porque realmente ele é um ingrediente com bastante calorias. Mas aqui no sul, o entreveiro ele é bastante conhecido, e existem várias versões. Aqui a gente vai usar 4 proteínas. Então vamos lá. Na bagunça desse prato, né? A gente vai usar frango picado, vai usar carne bovina picada, vai usar calabresa, vai usar bacon, né? Necessariamente eu preciso usar todos esses 4 ingredientes? Não, né? Eu posso optar lá nas carnes, usar só o frango. Ou então eu posso usar só o porco, ou posso usar só a carne bovina, né? O que eu vejo aqui na nossa região é essa mistura de pelo menos 2 proteínas principais. Mas o que a gente não pode esquecer é que sempre o pinhão tem que ser o protagonista, né? Então, nas versões que eu vejo aqui na nossa região, o pinhão ele é cozido, né? A gente tira a casca dele e parte ele no meio. E ele vai dessa forma para dentro do prato. Hoje, com a ideia da gente modificar um pouquinho, mas sem perder a essência do prato, o que eu fiz? A gente vai comer um purê de pinhão e toda a parte do refogado vai sobre esse purê. Então, eu espero que você goste bastante. Então, Lilian, tá aqui para você provar. Ana, que prato lindo! Como é que você fez? Obrigada. Então, eu fiz uma base ali com o purê de pinhão e por cima a gente colocou todo o refogado com a proteína, os pimentões, o tomate. Bem presente o pinhão. É o principal, né? É o principal. Então, temos um prato aqui bem paranaense. Extremamente paranaense. E cheio de história. Cheio de história. Então, continuando com os nossos pratos típicos, as releituras, né, Ana, e as histórias desses pratos, vamos falar sobre mandirituba. Ali é o porco no tacho e é uma comida típica, é um prato típico lá. E o que você tem para contar para nós sobre isso? Então, porco no tacho tem muita história, né? E que também está ligado ao tropeirismo. Remete os dois? Remete, sim, com certeza. Porque o porco no tacho é uma forma de conservação, uma forma de conservar a carne. Então, os tropeiros também usavam essa técnica para poder carregar durante as suas viagens. Hoje existe uma diferença no armazenar essa carne, mas ainda, o interessante é que ainda existem pessoas e existem formas que usam o porco no tacho. Então, hoje vou falar para vocês de uma técnica que a gente usa muito na gastronomia que se chama confit ou confitar. O que é confitar? A minha avó lá passava às vezes a tarde ou a manhã, a tarde toda fazendo isso, né? Hoje a gente tem uma maneira muito mais prática com menos sujeira que não precisa ficar o tempo todo em cima cuidando, né? A técnica do confit é você cozinhar proteínas, legumes por um longo período de tempo em baixa temperatura. Então, o que a gente fez? Eu tenho paleta de porco, né? Ela está inteira aqui, ela está grossa, esse pedaço de porco. E eu comprei banha, 1 quilo de banha, e a gente vai usar essa banha junto com a própria gordura da carne, que ela já tem um pouco de gordura, e a gente vai usar ela no forno. A gente vai fazer no forno esse confit de carne. Eu não vou precisar fazer igual a minha avó lá, ficar o tempo todo cuidando da panela, fazendo todo aquele processo longo e demorado. Tá aqui a minha carne, eu temperei com ervas, com alho, com sal, pouco sal, né? Não coloquei muito. Tem um pouquinho de louro, alecrim vai muito bem com porco.
E a gente vai cobrir ela aqui com essa gordura e vou levar para o meu forno por 3 horas a 130 graus. Tá? Isso aqui, quando eu retirar, ela vai estar desmanchando. E eu vou poder usar ela de diversas formas, né? Eu posso fazer ela refogada com alguma coisa para servir junto com um macarrão. Nossa, dá para acompanhar muita coisa. Dá para acompanhar muita coisa, exatamente. Podemos fazer vários pratos com o porco no tacho. O que você preparou para mim hoje? Então, é uma coisa muito simples, né? Mas eu vou te servir um sanduíche de porco desfiado, tá? Então, é muito simples. A gente vai refogar a cebola, vou juntar com a minha carne que já está desfiada, dar uma temperada e vou te servir no meio de um pão, para mostrar a praticidade de se ter uma proteína pronta já na geladeira. Ana, muito prático, rápido e delicioso. Então, você pode levar de marmita um sanduíche desse, né? Pode fazer com arroz, pode fazer com macarrão, Pode fazer com uma salada. Pode fazer só com uma salada, pode fazer um vinagrete para acompanhar, pode usar essa mesma carne para fazer uma farofa, vai ficar deliciosa. Então, é super prático. Ana, quanta riqueza a gastronomia traz pra gente. Quanta história, quanta cultura. E muito obrigada por você me apresentar isso. Imagina, Lilian, eu fico lisonjeada por poder estar compartilhando as minhas experiências com vocês. E vou te dizer uma coisa, a gente tem muita coisa para compartilhar ainda. Eu tô ansiosa pelos próximos episódios. Vai vir muita coisa boa por aí ainda. E o programa Descobrindo o Paraná fica por aqui. Até a próxima semana. Me encanta no Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. O Barigui, o Iapó, Capivari, o Piquiri. E tem também o Cachoeira, que corre lá no litoral. No Iguaçu, lá na fronteira, uma atração fenomenal.